Oi pessoal, bem-vindos ao Dreamforce 2023. Agora a gente vai acompanhar a programação do Brasil no evento. E a gente vai começar com uma conversa com Gabriel Dornella e Isabela Rossi sobre inteligência artificial, dados e CRM. Isa e Gabi, bem-vindos ao Dreamforce. Bom dia, obrigado. Muito obrigada, demais. Esse é seu qual Dreamforce, Isa? Segundo Dreamforce. Maravilha, Gabi? Meu é oitavo. Oitavo. Tô no meu 10º. Sensacional. Vamos que vamos, sensacional. Bela jornada, belo evento. Pessoal, nosso tema esse ano do Dreamforce é inteligência artificial, dados e CRM. A gente acredita que esse é o tripé aí que vai direcionar o futuro dos negócios, futuro de tecnologia. Eu queria começar com você, Isa. Vamos falar um pouquinho de dados. É algo que a gente já fala há algum tempo, mas tem algumas coisas diferentes acontecendo aí. Conta um pouquinho das novidades da Salesforce nessa parte de dados. Com certeza. Bom, esse Dreamforce ele é muito importante porque a gente está falando muito de inteligência artificial, seja a predictiva, que a gente já tem há alguns anos com Einstein dentro do marketing, né, com capacidade de prever o melhor horário, o melhor dia para mandar uma comunicação, mas agora com a generativa também. Então, esse evento ele está trazendo muitas novidades para nós que somos de marketing e a única coisa que não muda há 8 anos ou há 10 anos é a necessidade de a gente ter dados para construir estratégias eficazes dentro da empresa. Esse desafio ele só aumenta porque os pontos de contato são cada vez mais diversos, né? E qualquer interação que o meu cliente tenha comigo é um novo ponto de dado. A gente vê muitos clientes nossos ficando malucos com a quantidade de dados e como é que vão utilizar esses dados para ativar as jornadas de marketing, mas realmente os dados são a fundação do marketing, né? Mas não só do marketing, extrapolando para outras áreas da empresa também. Então, para nós é muito marcante esse Dreamforce em relação a isso e a gente vai continuar falando com vocês sobre dados por muitos outros Dreamforce. Daqui 10 anos a gente já sabe que vai conversar sobre isso de novo. Com certeza, com certeza. Gabi, a Isa falou um pouquinho desse primeiro pilar de dados e, claro, né, um evento da Salesforce, a gente vai falar muito de CRM, mas também de IA. Conta um pouquinho o que tem vindo aí de legal, de novo, nessa parte de CRM, de inteligência artificial. Legal, fantástico. Como a Isa comentou muito bem, né, a gente tem a inteligência artificial preditiva e a Salesforce já trabalha há mais de 10 anos com Einstein, onde a gente basicamente aprende com os dados históricos do cliente, comportamentos ali dos clientes, do time de atendimento, extrapolando isso para o futuro. Então, com base no que eu aprendi no passado, como que eu extrapolo isso para o futuro? Essa inteligência artificial preditiva. O que a gente vai apresentar muito forte no Dreamforce esse ano é a inteligência artificial generativa. Então, como que agora eu uso o contexto, não só os dados históricos, mas como eu uso o contexto para, por exemplo, sugerir uma resposta para um atendente, ou sugerir um e-mail que um vendedor vai mandar para um cliente e por aí vai, ou uma imagem para o time de marketing que estiver criando uma campanha e por aí vai. Então, a gente vai ver muito no Dreamforce esse ano inteligência artificial, tanto a preditiva quanto a generativa, e a gente vai ver cada vez mais a inteligência artificial ela sendo pervasiva em todo o portfólio. Não é mais um produto, mais uma ferramenta que a Salesforce vai lançar, mas são capacidades que a gente adiciona em todas as nossas nuvens que os nossos clientes já conhecem. Que bacana. Falando um pouquinho mais de dados, Isa, acho que uma parte que eu acho muito interessante é a Salesforce sempre trabalhou muito com dados transacionais, né, os dados que estão ali no CRM. E acho que a forma como tecnologia e negócios evoluíram, a gente sabe que hoje em dia vem dados de tudo quanto é tipo, né? Talvez um stream ali do seu website, dados de redes sociais. O que o Data Cloud faz para a gente conseguir harmonizar, coordenar todas essas fontes de dados? É muito interessante esse ponto, e até trazendo um pouco mais de contexto, a gente tem muitos dados de comportamento, né, e os dados de engajamento. Comportamento são esses dados mais transacionais, como você trouxe, então, recibos, quantidade de vezes que esse cliente comprou comigo, e dados de engajamento são dados mais se esse cliente está entrando nas minhas redes sociais, no meu site, como que ele interage comigo. E o que o Data Cloud faz, e inclusive é importante a gente trazer, né, que o Data Cloud ele vem muito da CDP, né, que a Salesforce escolheu construir uma CDP do zero em 2019, o que é muito... fala muito sobre a importância que a Salesforce está trazendo para esse tema. E a partir disso eu consigo ingerir, identificar e agir em cima dos dados do meu cliente. Ano passado, inclusive, a gente teve o Inter falando com a gente, trazendo o caso deles, né, de CDP, um dos clientes mais bem-sucedidos com o produto no mundo e veio aqui do Brasil, então é motivo de muito orgulho para a gente. E eles conseguiram, então, unificar esse perfil do cliente, né, dentro das milhares de bases de dados e de linhas que eles tinham, literalmente milhares, milhões, inclusive.
E a partir disso, identificar esses usuários únicos do Inter, independente do ponto de contato dele na empresa, e com isso as campanhas de marketing ficaram muito mais eficazes, né? Então, aumentaram em 35 vezes o ROI e 20 vezes as conversões. Então, é realmente impressionante. É o que a gente sempre sonhou no marketing, Sempre tecnologia sonhou. e CRM, que é a visão única do cliente, né? Quem que é Exatamente. esse meu cliente? Que legal. Gabi, a Isa mostrou um pouquinho aqui como que o Data Cloud vai nos ajudar a conhecer e ter uma visão única do cliente. A partir dali, eu quero ativar, né, vamos dizer assim, esses dados com um CRM, com inteligência artificial. Você comentou um pouquinho já da questão do preditivo e generativo. A Salesforce é uma pioneira também Sem e é dúvida. generativo. Conta um pouquinho para nós o que é diferente, o que é único da abordagem da Salesforce. A gente tem confiança como nosso primeiro valor. Eu ouvi aí falar do Einstein Trust Layer. Sim. Conta um pouquinho para a gente Claro. como que a gente está se preparando para que os clientes tenham segurança e capacidade para embarcar nessa jornada de IA generativo. Não, claro. Acho que hoje em dia todas as empresas, ou quase todas, querem implementar a inteligência artificial. Mas tem um desafio enorme, principalmente na generativa agora, quando a gente pensa que esses modelos têm alucinação, ou seja, eles falam coisas que parecem verdades, mas não são, ou eles têm vieses, ou eles têm algum tipo de toxicidade nas respostas. Então, apesar de todas as empresas terem o objetivo de implementar esse tipo de tecnologia, tem uma série de desafios para fazer a tecnologia efetivamente estar pronta para uso ali, para eu poder, por exemplo, entregar na mão de um agente de atendimento que vai usar as respostas sugeridas pela inteligência artificial para enviar para o cliente. Então a Salesforce criou o Einstein GPT Trust Layer, que é uma camada intermediária entre o nosso CRM, entre as nossas aplicações, o marketing, vendas, atendimento, por aí vai, e os modelos de inteligência artificial generativos. E basicamente o objetivo do Trust Layer é ajudar as empresas a garantir que aquele conteúdo que vai ser gerado, ele é um conteúdo que primeiro mantém a privacidade dos dados. Então em nenhum momento a gente vai compartilhar dados pessoais, dados que identifiquem um cliente com nenhum desses modelos. Segundo é que o que for gerado, ele seja gerado com base no que a empresa tem de conhecimento dentro de casa. Então, se eu estou pedindo para o modelo gerar uma resposta do atendimento, por exemplo, eu quero que ele use os meus artigos de base de conhecimento como um contexto para ele gerar a resposta. Porque eu não vou conseguir treinar o modelo constantemente com todas as políticas novas da empresa. Terceiro, eu quero que ele reduza a toxicidade ou que ele não tenha viés, esse tipo de coisa. Então, a gente também vai colocar ali nos nossos próprios modelos para identificar se aquela resposta, se aquele texto tem algum tipo de toxicidade que deveria ser eliminado. E também no Trust Layer a gente vai coletar o feedback. Se aquilo que foi gerado foi positivo, não foi positivo, foi útil, não foi útil, se foi feito algum ajuste, para que com isso a gente sim consiga treinar melhores respostas, melhores prompts e por aí vai. Então o Trust Layer, tudo que eu estou falando aqui acontece em milissegundos, né? Então tudo isso entre eu apertar um botão de gerar uma resposta e a resposta aparecer, isso vai acontecer em milissegundos, mas está acontecendo uma série de processos por baixo para garantir que aquilo que a gente está gerando seja confiável para que os clientes possam enviar para os clientes deles. Que legal. E aí falando também em confiabilidade, que eu entendo a abordagem da Salesforce, o modelo vai esquecer os dados, certo? Isso. Então a gente não vai reter dados de clientes, seja com a OpenAI, ChatGPT ou qualquer outro modelo que esteja lá. Exatamente. Então a gente legal. tem, tanto a gente já faz o mascaramento prévio dos dados para que a gente não compartilhe dados identificáveis com esses modelos, quanto na parceria, por exemplo, com a OpenAI que a gente tem, já é dado que não há nenhum tipo de retenção de dados. Então o dado não vai ser usado futuramente por essas empresas para treinar os modelos delas. Que legal, sensacional. Isa, falando um pouquinho, o Gabi deu aí um excelente panorama do Einstein GPT. Na melhor abordagem Salesforce de fazer as coisas, a gente vai embutir isso em todos os nossos aplicativos de uma forma as a service para que os clientes possam consumir. Então, o marketing, vamos ter o nosso marketing GPT, foi recentemente anunciado no Connections. Conta pra gente uns 2 ou 3 casos de uso do que vai mudar no dia a dia de quem é um profissional de marketing usando o marketing GPT. Vai mudar muita coisa, Legal. tá? E eu, como marqueteiro, eu posso trazer um pouco da minha experiência, né? Acho que nós do marketing, assim como outras áreas da empresa, não existe nenhuma formação acadêmica que te prepare para a velocidade com que as coisas inovam e para os novos desafios que a gente precisa enfrentar. Né? Então, se antigamente a gente sentava ali ao lado do chefe, aprendia o ofício, né? Aquela coisa mais formal, hoje em dia isso não é verdade, porque não dá tempo do seu chefe ou do seu líder ali também aprender. Sim. E é o mesmo desafio que as equipes de marketing têm atualmente com criação de campanhas, como é que eu faço minha segmentação. E aí, o Marketing GPT, ele entrega um pouco esses 3 desafios do marketing, né? O primeiro é em relação à segmentação.
em uma das empresas que eu passei, era terrível, porque tinha que abrir query, base de dados e com SQL, fazer uma subquery para extrair aquele público que eu queria. Eu demorava semanas, ficava em pânico, porque eu não sabia fazer aquilo, não me preparei para aquilo, não fiz marketing para trabalhar com SQL programando. Ela sabia. Ele já gostava, aí já é diferente, entendeu? E com essa nova tecnologia, eu consigo simplesmente pedir aquele público que eu preciso, sem ter que aprender ali necessariamente uma programação avançada. E o que é mais interessante, até que ele trouxe aqui, né, é o prompt. E o prompt é essa forma de eu perguntar para esse mecanismo, para essa tecnologia, e pedir algo que eu quero em uma linguagem natural. Então, o fato do marqueteiro poder falar, olha, eu quero um segmento com clientes ativos, que adoram blusa laranja e que compram comigo há 2 anos e que não compram, a última compra foi há mais de 6 meses. E eu conseguir extrair essa segmentação dessa forma tão fácil, é um sonho para marqueteiro. E a mesma coisa se aplica, né, aos profissionais de marketing que talvez vieram de outros campos de conhecimento e adoravam programar, mas precisavam criar textos que engajassem o cliente. E aí essa tecnologia também nos ajuda a isso, né? Por favor, crie um texto super engajador para convidar clientes para o Dreamforce esse ano, e aí ele também cria esse texto. E por fim, a gente também tem a capacidade de gerar imagens. Então, se eu tenho ali como um produto um tênis, eu consigo pedir, né, por meio também da linguagem natural, que tenha, agora eu quero um fundo mais verde, agora eu quero que essa pessoa esteja numa praia, e assim ele também gera imagens. Então, nos 3 pontos que eu tenho para criar uma campanha, essa tecnologia veio para mudar tudo. É realmente muito impressionante. Que bacana. Sensacional. Gabi, falando um pouquinho de vendas e atendimento. Eu sei que tem alguns casos de uso legais também com selos GPT e Service GPT. Dá uma palhinha rápida aí pra gente de exemplo. Em vendas, a gente já liberou a primeira versão de escrever e-mails para o time de vendas. Então, a gente usa o contexto ali daquela página que eu estou vendo do cliente para escrever o e-mail. Vocês vão ver aí, muito brevemente, a gente também tem um assistente de vendas para ajudar a conhecer mais sobre um cliente, conhecer mais sobre uma oportunidade, um processo de vendas. Em atendimento, a gente já tem a sugestão de resposta para os agentes. Então, com base numa conversa do WhatsApp, por exemplo, ou do chat, eu já consigo ter através do Einstein GPT sugestões de resposta, a sumarização daquele chamado depois. Então, imagina que a gente trocou 30 mensagens com o cliente sobre o que era o chamado, qual foi o problema, qual foi a solução. Hoje o Einstein GPT também já consegue fazer a sumarização e a recomendação de artigo de base de conhecimento. Então, se aquele chamado foi resolvido e não tinha nenhuma base de conhecimento associada, será que a gente não consegue criar um artigo que depois vai valer para a empresa inteira com uma nova política, um novo procedimento? Então, ele também vai sugerir. O que está vindo aí, a gente também vai ter agora a sugestão de respostas em autosserviço. Então, o cliente vai poder, por exemplo, acessar um portal de autosserviço, fazer uma pergunta e aí a gente vai gerar uma resposta para aquele cliente que nunca foi dada, porém usando a própria base de conhecimento da empresa. Então, a resposta ela está baseada no conhecimento que a gente tem no Salesforce. Que são dados confiáveis. São dados confiáveis, exatamente, privados da sua empresa. Por aí vai, muitos outros casos de uso, sempre para a gente habilitar o ser humano que está lidando com o cliente ou para a gente dar mais autosserviço para os nossos clientes. Que bacana. Para a gente fechar, pessoal, eu queria pegar umas dicas aqui de capacitação. Né? A gente estava até brincando ali que a cada 5 minutos você olha o teu feed e tem 300 coisas que acontecerem em IA generativa. Como que vocês estão fazendo para estudar? Que dicas vocês podem colocar aí para o pessoal se capacitar? Rossi, começando contigo. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que perceber, e essa é uma mudança que veio para ficar, é que a capacidade de você guiar seu próprio conhecimento, né, sua própria necessidade e saber aprender a aprender vai se tornar cada vez mais importante. Já é uma verdade agora, principalmente para nós que trabalhamos com marketing, né, também as equipes que lideram ali toda a parte de atendimento, de vendas. Então, a gente aprender a aprender acho que é um exercício importante. Saber como é que a gente consegue aprender de forma mais rápida. Particularmente, eu sei que a gente é enviesado para dizer isso, mas eu amei as trilhas da Salesforce no Trailhead sobre inteligência artificial generativa. Cheguei a fazer numa instituição de ensino lá fora também um pequeno curso para ter ali uma noção do que estava rolando, quais eram as discussões de mercado, mas para todo o público que está nos ouvindo agora, eu realmente recomendo a nossa trilha, porque ela está muito fácil de entender os principais conceitos, entender essa fundação de como essa tecnologia funciona, e isso nos guia aí para frente para conseguir entender tudo que se suceder a partir disso, que a gente sabe que é a cada 5 minutos mesmo. Que é a cada 5 minutos. Exato. Nota 10. Valeu, Isa.
Gabi, eu sei que você fez também um curso aí recentemente. Sim. Como é que você tem feito aí para estudar, para se atualizar? Legal. Bom, igual a Isa, Trailhead, definitivamente, a Sim. Salesforce está sempre atualizando coisas novas lá, novos badges vão surgir. Tem muito curso hoje em dia falando sobre dados, inteligência artificial, para todos os tipos de público, né? Então, se é uma pessoa mais técnica, tem cursos mais técnicos, se é uma pessoa mais executiva, tem cursos executivos, se é um analista, tem todos os tipos de curso nessas plataformas online de treinamento. Então, recomendo olhar e buscar um para o seu perfil, porque também não adianta fazer um fora do perfil que vai desmotivar, né? Se eu for fazer algo que não tem muito a ver comigo, vai desmotivar. Mas definitivamente, acho que a Isa falou tudo aí, tem que aprender a aprender, porque essa tecnologia ela está evoluindo a cada dia. Não é uma tecnologia que ela está pronta há muito tempo e pronto, só a gente estudar ela e acabou. Não, ela está evoluindo, então a gente tem que continuamente ficar estudando aí para aprender sobre ela. E um outro ponto muito importante, até da gente discutir essa parte do prompt, e é uma capacidade executiva que a gente já conhece como muito importante, é saber perguntar. Porque hoje, independentemente se eu vou perguntar para uma pessoa ou para sentar com o CEO para tomar uma decisão, ou até mesmo nessa ferramenta, eu saber perguntar vai ser muito importante. Então, não sei se tem curso para isso, infelizmente. Virou uma carreira, né? Engenharia de prompt. Engenharia de prompt. Então, Exato, legal. exato. Bela dica, bem Mas lembrado. realmente a gente tem que Bem aprender lembrado. a perguntar Com para certeza. saber usar essa tecnologia assim que ela já estiver Sensacional. disponível aqui para os nossos clientes e para o mercado. Ótimo ponto. Isa, Gabi, super obrigado por Obrigado. vocês participarem aqui no obrigada, Dreamforce muito conosco. obrigada. Excelente evento para todo mundo aí.